Boa tarde, graça e paz. Estou lendo aqui no livro de Oséias, capítulo 4, no versículo 6. No comecinho do versículo diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Agora há pouco, olhando no Facebook, eu me deparei com uma aberração, vamos dizer assim. Uma igreja denominada ou chamada de evangélica, não é no Brasil, porque o pastor fala uma outra língua. Ele foi capaz de chamar uma irmã lá na frente, pediu para ela tirar a sua roupa íntima e ele ungiu a sua parte íntima na frente de toda a igreja. E sabe, irmãos, as pessoas estão se colocando nessa posição porque não conhecem a palavra de Deus. Eu sempre, desde que eu comecei na igreja, há 32 anos atrás, eu sempre tenho falado, a minha pregação tem sido nesse sentido: leia a Bíblia, procure conhecer a palavra de Deus, abra sua Bíblia, procura entender. Eu estou falando aqui agora, não escrevi nada, nem pensei em fazer esta mensagem neste momento, mas eu fiquei tão aborrecido com aquela imagem daquele pastor fazendo aquilo com aquela irmã, e aquela irmã aceitando de boa, aceitando assim como se aquilo fosse uma coisa de Deus, e não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Imagine aqui hoje nas nossas igrejas, se é claro que nunca vai existir isso, mas pode ser que exista mais para frente. Mas vamos pensar que um pastor chame lá na frente, no púlpito, uma irmã e peça, desculpe aí a palavra, peça para ela tirar a calcinha, e ele e um outro colaborador, auxiliar ali dele, unge a parte íntima dela com óleo. Eu acredito que é com óleo. Isso é uma aberração. Isso eu nem digo que uma vergonha contra o Evangelho. Por quê? Porque no Evangelho não está escrito isso. Na palavra de Deus não está escrito isso. Jesus Cristo não fez isso, Jesus Cristo não ensinou isso na igreja. Então hoje, essas igrejas neopentecostais, pentecostais que estão por aí, exceto algumas, é claro, pode ter algumas que não estão praticando esse tipo de coisa, mas estão praticando outras coisas que, comparadas a isso, é a mesma coisa. Não está na Bíblia, não é de Deus. Eu vejo assim: não está escrito na Bíblia, não é de Deus. Tudo que Deus quer colocar no seu coração, tudo que Deus quer revelar para você, está na palavra de Deus. Se não estiver na palavra de Deus, não é de Deus. Então não tem esse negócio: ó, Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar aquilo. Olha, eu não acredito nessas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus quer falar comigo, Ele vai falar através da palavra. Então quero repetir aqui no versículo número 4. O número 6, aliás. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias estava falando do povo de Deus que estava sendo destruído. Por quê? Porque eles abandonaram Deus, porque eles abandonaram a palavra, porque eles não ouviam mais os profetas anunciando ali a palavra de Deus. Então hoje também as pessoas andam de um lado para o outro, correm de um lado para o outro, trabalham, a vida é trabalhar, a vida é querer ganhar dinheiro, a vida é querer, a vontade de cada um é querer ficar rico,
mas esquece-se de Deus, esquece-se da palavra de Deus. Meus amados, vamos olhar para isso. Não vamos entrar nessa questão aí de doutrinas, de falsos profetas. Vamos fazer a coisa certa, vamos atentar, ou seja, vamos olhar para aquilo que Deus tem para nós dentro da sua palavra, ou seja, na sua palavra. Quando a Bíblia é aberta, o pastor, o presbítero, aquele que está pregando, vai trazer a mensagem, faça uma comparação. Se você não pode fazer isso lá na igreja, faça em casa. Será que o pastor falou aquilo? Está certo? Faça como o povo de Bereia, que depois do apóstolo Paulo e os outros apóstolos pregarem, eles iam para casa e comparavam se realmente era aquilo que eles tinham falado. Faça isso, meus irmãos. Não deixe, meu amigo, que você gosta de ler a Bíblia também, não caia nessas coisas erradas que esses pastores, esses falsos profetas, estes lobos travestidos ou vestidos de ovelhas, eles estão aí passando as pessoas para trás. Eles estão extrapolando naquilo que eles estão fazendo, numa coisa chamada, que eles chamam de igreja evangélica. Igreja evangélica não é isso, de forma nenhuma. A igreja evangélica é aquela que prega a palavra de Deus, pura e simples, aquela que fala do evangelho, o evangelho que muda vidas, que transforma vidas, aquele evangelho que você é capaz de dizer assim: olha, eu ouvi a palavra de Deus, o Espírito Santo entrou no meu coração, fez morada em mim, e agora eu posso dizer para você, posso dizer para a sociedade que Deus mudou, que Deus transformou a minha vida. Glória a Deus, irmãos. Aleluias por isso. Pense nisso e jamais caia nas garras dos lobos devoradores, dos inimigos que estão por aí. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, meus irmãos, não caia nessa. O povo lá de Israel, lá de Judá, estavam caindo nas garras dos falsos profetas. Ou seja, eles, na verdade, nem conheciam a palavra, nem ouviam os profetas. Por isso, a palavra diz: o meu povo foi destruído. Tem até uma tradução que diz: meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Eu estou com uma Bíblia aqui corrigida, mas na atualizada fala assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Você precisa de conhecimento. Conhecimento é importante. Quando você vai numa faculdade, faz um curso, ou qualquer curso que você fizer, você adquire conhecimento. Mas o conhecimento que você adquire na palavra de Deus, jamais esse poderá ser tirado do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Um grande abraço.